que Jesus diz em Mateus 28? Vamos abrir a palavra de Deus? Mateus 28, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: ide, portanto, fazei o quê? Fazei o quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então olha para cá, Jesus disse: ide e fazei discípulos, amém? Se é para fazer o discípulo, é porque está pronto ou não está pronto? Alô? Não está pronto, senão ele falava, pegava discípulo, pronto. Mas o que está escrito na Bíblia? Ide e fazei discípulo. Você entende de início que discípulo a gente tem que primeiro fazer ele, amém? Está claro? Isso é um mandamento de Jesus, e toda igreja tem que fazer discípulo. Todo mundo, toda igreja tem que fazer discípulo. Isso é um formato bíblico. Jesus fez discípulo. Jesus foi pastor de alguma igreja? Ele foi pastor de alguma igreja? Não. Ele tinha presbítero? Ele tinha diácono? Ele não tinha nada. O que Jesus tinha? O que ele tinha? Discípulo. Eu estou falando que presbítero é errado? Não. Estou falando do formato de Jesus. O conceito presbítero, diácono, evangelista, obreiro, é tudo importante dentro do contexto da casa de Deus. Mas Jesus saiu procurando pessoas para ser o quê? O quê? Você sabia que o cargo mais importante para Jesus é ser um discípulo? Porque toda hora ele via uma multidão. Toda vez que ele encontrava uma multidão, a hora que ele falava: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, tem que negar, tem que tomar a cruz e tem que me seguir. E passava o momento, ele falava assim: quem quiser ser meu discípulo, renuncia tudo quanto tem e siga-me. Ele vivia fazendo essa proposta para as pessoas. A proposta de Jesus era: vocês querem ser meu discípulo? Só que as pessoas não sabiam o que era discipulado, mas sabia de uma coisa, porque Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, tem que renunciar tudo quanto tem. Então, nós vamos aqui dar uma explanação do que é um discipulado. Quantos aqui gostariam de fazer discipulado com Jesus aqui? Levanta a mão. Ah, que bom. Fala para quem está do seu lado assim: você é inteligente. Fala assim: bobo você também não é. Então faz de conta que agora nós estamos sendo transportados para ser discípulo de Jesus. Quem vai comigo nessa imaginação aí? Você vai comigo? Então nós vamos ficar com o olho bem aberto para ver o que Jesus faz, para a gente poder o quê? Aprender. Então imagina a tua forma de discipulado. Nós vamos começar. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 7. Abre comigo. Vamos ver o que Jesus faz, porque o que ele faz a gente vai aprender com ele. João capítulo 9, versículos 6 e 7. Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu vou falar de um homem que era cego de nascença, amém? Jesus foi curar ele, amém? E nós estamos vendo Jesus curar ele, nós estamos lá, imaginou? Você está imaginando? Vamos ver o que Jesus vai fazer na cura desse homem. Versículo 6. Dito isto, não, vamos ler o 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha para cá. O que Jesus fez aqui para curar um cego? Você está imaginando você lá? Nossa, é agora, hein? Será que ele vai pedir um óleo ungido? O que ele pegou ungido? Foi o quê? Mandou o quê? Um guspe. Então nós já aprendemos como discípulo que o nosso mestre gospe nos outros. É isso? Ele cuspiu? Ele gostava de cuspir nos outros, sabia disso? Vamos para outra passagem. Marcos capítulo 7.
Agora vai ser um surdo e um gago. Vamos ver como é que ele cura os outros. Marcos, capítulo 7, versículo 32. Não fecha a Bíblia não, que vai ficar tudo aí por perto. Marcos é para trás, um pouquinho antes. Vamos falar da cura do... (31) fala assim: a cura de um surdo e gago. De novo retirou-se das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O que o povo pediu para ele fazer o quê? Sobre quem? O surdo e sobre o... Pediram para Jesus curar ele, que jeito? Pôr na mão, vamos ver. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com o quê? Fez o quê? Eu preciso de um homem aqui, acha? Só que não, né? Para me mostrar. O cara era surdo, o que Jesus fez? Vem cá. Colocou o dedo no ouvido, colocou o dedo no outro ouvido e mandou o cara assim, né? Ai meu Deus, o que Jesus vai fazer comigo? Aí Jesus falou assim: abre a boca, põe a língua para fora. Aí ele mandou a saliva dele na língua do cara e o dedo no ouvido. Você está lá junto vendo essa cena, você já começa a fazer conta. Ele curou um com cuspe, curou o segundo com cuspe. Rapaz. Vamos para outro, Marcos 8. Marcos 8, versículo 22 até o 25. Agora é outro cego. É outro cego. Então chegaram de Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. O povo pediu para fazer o quê? Para tocar. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando o quê? O que ele fez? Cuspiu no olho do cara. Fala para quem está do seu lado assim: o teu discipulador gosta nos outros. 3 textos de cura, 3 histórias bíblicas que Jesus fez o que para curar? Cuspiu. Aí eu te faço uma pergunta. Jesus agora olha para você e fala para você: eis que eu te envio a fazer umas visitas e a curar os enfermos. Que jeito que você vai fazer? Vocês estão rindo por quê? Ele não é o nosso professor? É ou não é? Nós não vimos ele cuspir em 3 cegos aqui, em 3 pessoas? Sim ou não? Sim. Continuando. Marcos capítulo 10, versículo 51. Agora é outro cego. Chuta. Chuta. Não, agora ele não cuspiu não. Chega, né? Já cuspiu já bastante, né? Acabou com a saliva dele. Marcos capítulo 10, versículo 51. Esse é o cego de Jericó. Lembra do Jericó? Aquele cara que falou assim: Senhor, filho de Davi, tem o quê? Esse daí ele não cuspiu. Olha o 51. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondendo o cego: eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Nesse caso, nós estamos vendo, certo? Tá bem? Estamos fazendo discipulado com Jesus agora, amém? Nesse caso, Jesus não cuspiu. Ele usou uma segunda estratégia. Ele liberou uma palavra: pode ir embora, você está curado. Aí nós que somos aprendizes, que tem um caderninho, já vamos anotar. Ele cuspiu, e agora ele liberou uma palavra. Próximo. João capítulo 5, versículo 8. Você está em Marcos? Vai para frente é Lucas, vai para frente é João. 2 livros para frente. João 5, 8 e 9. João 5, 8 e 9. Está escrito assim: paralítico agora. Então lhe disse Jesus:
falou para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de... O paralítico, ele tocou? Ele ungiu? Não. O que ele fez para curar o cara? Liberou uma palavra. Então nós já vamos anotar de novo. Opa, outra maneira de cura é liberar a palavra. Ok. Vamos para Mateus, capítulo 8. Volta 2 livros. Mateus capítulo 8. Você estava em João, você vai voltar para Lucas, para Marcos, e antes disso é Mateus. Mateus 8, versículo 2 e 3. Falar de leproso. 8, capítulo 8, versículo 2 e 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Jesus fez o que aqui, antes dele liberar a palavra? Tocou na pessoa. Então você vai anotar no teu caderninho que Jesus, no processo de cura, cuspiu. Teve em outros ele tocou no ouvido. Teve outro que ele liberou a palavra. E teve outro que ele tocou, amém? Agora eu quero saber o seguinte: e agora, o que a gente faz? Quando alguém estiver doente, o que eu faço? Vamos continuar. Lucas capítulo 6. Você vai Mateus, Marcos, Lucas. Mais 2 livros para frente. Lucas capítulo 6. Versículo 10. Nós vamos falar do homem da mão mirrada. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. O que Jesus falou? Ele mandou o cara que estava com a mão com problema, atrofiado, estender a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. O que Jesus está fazendo aqui? Nós estamos vendo tudo, amém? Ele só falou o quê? Estende a mão, porque ele foi para a igreja naquele dia com a mão assim, ó. Porque estava no meio da congregação. Jesus, sabendo que ele estava com a mão mirrada, chamou ele para frente da igreja. O povo estava lá, os fariseus estavam lá para julgar ele. Jesus falou: vou curar esse cara aqui hoje. E era um dia de sábado. E o que Jesus fez? Não cuspiu, não veio nada, só falou assim: ó, estende a mão. Vai, estende. Estendeu a mão, e a mão estava curada. Para um ele manda levantar, para outro ele manda estender, para outro ele manda lavar no tanque, para outro ele manda... Eu te faço uma pergunta diante de todas essas curas. Qual é o formato para curar? Você agora é o discípulo dele. Ele vira para você e fala: pode ir agora nas casas e começa a orar por cura. O que você vai fazer? Você vai falar assim: nós vamos cuspir, nós vamos tocar, nós vamos mandar levantar, nós vamos mandar estender a mão, nós vamos mandar fazer o quê? Tem uma regra? Alguém consegue achar uma regra aqui? Não tem regra. Não tem. Tá bom, vamos falar de cura não. Vamos ler de demônio, expulsar demônio. Nós estamos andando com Jesus, amém ou não? Nós precisamos aprender a expulsar demônio, sim ou não? Então vamos aprender. Marcos capítulo 1, volta para trás. Nosso discipulador nesse momento é Jesus Cristo. E eu estou ficando confuso, porque eu já não sei mais nem o que eu faço. Marcos capítulo 1, versículo 34. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos, e não lhes permitindo que, porque sabiam quem ele... Olha o que aconteceu. Jesus expulsou muitos demônios aqui. Ele conversou com o demônio. Ele falou assim: qual é o teu nome? Ele fez isso. O meu nome é Pombagira. Ele fez isso. Vamos bater um papo aqui, Satanás. Ele conversou com o demônio?
Então nós somos discípulos dele, nós estamos aprendendo. Eu acho que para expulsar demônio é desse jeito. Mas agora nós vamos para um outro texto. Em Lucas capítulo 8, um livro para frente. Você estava em Marcos, você vai para Lucas, é o próximo. Lucas capítulo 8, versículo 30. Jesus está expulsando o demônio de um rapaz que era lá de Gadara, o gadareno, lembra disso? Que o demônio foi para onde? Que bicho que os demônios foram? Os porcos. Então vamos lá. Perguntou Jesus. Jesus está conversando com quem? Com o demônio. Perguntou Jesus, qual é o teu? Mas agora ele está conversando com o demônio. E respondeu o demônio, né? Legião. Porque tinha entrado... porque tinha entrado nele muitos demônios. E os demônios começaram a conversar com Jesus. O que o demônio falou para Jesus? Rogava que não mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando num monte uma grande manada de porcos, que rogaram que lhe permitisse que entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Olha para cá. Em Marcos, ele não conversa com o demônio. Em Lucas, ele conversa. Aí você está fazendo discipulado com ele. E um dia, ele falou que a gente ia pregar o evangelho. Que a gente ia fazer discípulo. Então eu tenho que fazer discípulo. Para mim fazer discípulo, eu tenho que aprender. Só que esse professor meu está me confundindo. Afinal de contas, eu converso ou não converso com o demônio? Afinal de contas, eu pergunto qual que é o nome do demônio que está na vida da pessoa ou não pergunto? Quem está entendendo aqui? Ou melhor, quem não está entendendo aqui? É melhor, né? Está entendendo alguma coisa, irmão? Porque nós estamos andando com ele e a gente está vendo de tudo. Fala para quem está do seu lado assim, você está olhando para o pastor com uma cara estranha? Agora vamos aprender como Jesus discipulou para ressuscitar morto. Mas eu não vou fazer você abrir a Bíblia não, que eu preciso ganhar tempo. Ele chegou na porta de uma cidade, vinha vindo uma viúva, da cidade de Naim. Saiu o filho dela, o único filho dela. E os discípulos junto. De repente, Jesus entra na frente do caixão que vem vindo assim, para o funeral, manda abrir o caixão, coloca a mão no peito. Coloca a mão aonde? No peito. E diz para o menino, levanta. O menino levantou e começou a conversar. E nós estamos andando com ele, hoje nós estamos andando com Jesus, amém? Aí a gente fala, quando eu tiver que orar para um morto, eu vou mandar a mão no peito. Passa um pouco de tempo, um amigo dele chamado Lázaro morre. Sabe a história de Lázaro? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Ele tocou no peito, no peito de Lázaro? Não. Aí a gente fica assim, e agora? Põe a mão no peito ou Lázaro vem para fora? Como é que a gente faz? Tem um porém. Numa outra circunstância, a filha de Jairo morre. E ele vai curar a filha de Jairo. Já na filha de Jairo, ele pega pela mão. Pega ela pela... Aí um ele põe na mão, um ele põe no peito, outro ele manda vir. Como é que faz? Fala assim, você conseguiu achar um jeito desse discipulado aí? Pergunta para quem está do seu lado, você já conseguiu achar um jeito de discipulado? Sim ou não? Vamos achar outra coisa agora. Já falamos de demônio, já falamos de cura, já falamos de ressuscitar. Vamos falar outro assunto de visita. Quando alguém precisa de ajuda, ela precisa para hoje, para ontem ou para daqui 5 dias? Para muitos, para ontem. Pois bem, e no discipulado de Jesus era assim. Ele estava vindo. O homem chegou e falou assim, Senhor, vamos lá na minha casa? Minha filha não está bem. O senhor pode ir lá orar pela minha filha? Posso sim. E foram. E o cara, que beleza, vai lá orar. No meio do caminho, uma mulher toca nas vestes dele e é curada. Ele para e começa a conversar. Quando ele
para e começa a conversar, imagina o coração desse homem. Não, Jesus, não conversa não. Já está curada mesmo, vamos embora para minha casa, minha filha está doente. Não adianta nada o senhor ficar aqui conversando com essa mulher. E ele falou, alguém me tocou. Alguém me tocou, alguém me tocou. Mas que diferença, vamos embora. Na cabeça do homem, queria que Jesus fosse lá. E Jesus estava indo. Mas ele parou para fazer outra coisa. Então no discipulado com Jesus, o nosso discipulador de hoje, Jesus Cristo, tem hora que ele começa uma obra, ele, na minha vida e na tua vida, ele vai parar, ele vai falar assim, não, agora eu não quero ir lá mais não, eu vou depois. Como é que a gente ia fazer com ele? O que a gente ia falar para ele? Ô Senhor, o Senhor é meu líder, vamos lá, eu confio no Senhor, tenho fé no Senhor, vamos para lá. Ele parou, depois ele continuou. Então isso, com o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tem vezes que Jesus vai na hora, tem vezes que Jesus vai na hora e para um pouquinho, e tem vezes que ele nem vai. Porque a irmã de Lázaro falou para ele assim, para o rapaz, fala para Jesus, vir aqui em casa, que o Lázaro, quem ele ama, está doente. Jesus foi na hora? Foi na hora? Ele foi depois de quanto tempo? Quanto tempo? Esse é o discipulador, Jesus, estou falando de Jesus. Ele usa 1000 coisas. Tem uma regra para esse discipulador? Se você fosse andar com ele, e quisesse um modelo com ele, do que você tem que fazer para cada situação, você já ia trombar a carriola. Senhor, mas eu não entendi nada. Já não ia dar certo. Então ele deixou algum formato de discipulado? Sim ou não? Não. O que significa isso? Significa que o nosso conceito de discipulado tem que ser jogado fora. Porque se nós estivéssemos com Jesus, ele ia nos decepcionar. Porque nós ia falar, Jesus, unge ele. Jesus falou, não quero ungir, eu quero cuspir. Você ia falar o que para ele? Se você visse o teu discipulador cuspindo, o que você ia fazer? Está na carne, né? Não é assim? Está na carne. Então o que a gente tem que pensar? Discipulado não é um conceito que eu tenho na minha cabeça, porque discipulador sempre surpreende. Fala para quem está do seu lado assim, discipulador sempre surpreende. Tem visita que Jesus faz também que não está programado. Ele está andando, um chega e fala assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele programou e curar aquele cego? Então tem visita que ele programa, tem visita que ele não programa. Tem oração que ele programa aí, tem oração que ele programa aí daqui 2 dias. Não tem regra. Se a gente fosse discípulo de Jesus, a gente ia falar o quê? Estou bravo com esse discipulador, viu? Não, onde já se viu um discipulador fazer isso? Onde já se viu? Agora vamos ver maneira de conversar. Tem que ter uma ética. Tem que ter uma postura educada, sim ou não? Dentro da igreja você tem que se comportar, sim ou não? Mas quem aqui já leu na Bíblia que Jesus um dia chegou lá e meteu o pé numas mesas que tinha no templo, que estava vendendo coisa? Quem já viu isso? Levanta a mão. Você vai falar assim, gente, ele não podia só falar assim, ó, fora daqui. Eu não quero vocês aqui. Podia ou não podia? Ele chegou metendo o pé. Ou seja, esse discipulador Jesus ia te surpreender. Ia ou não ia? Fala a verdade. Ia. E ele conversou mansinho com todo mundo, sim ou não? Só que não. Tinha vez que ele falava para os seus discípulos, até quando eu estarei convosco? Incrédulo, geração incrédula. Tinha vez que ele chegava no povo e falava assim, raça de quê? É porque ele foi batizado no batismo de João, e João Batista também falava isso, ele também falou isso para os fariseus. Jesus era educado com os discípulos dele. Vou te contar alguns momentos de discipulado. Jesus falou para Pedro que ele iria morrer de um jeito trágico. Imagina se eu e você faz discipulado com Jesus, e ele faz uma rodinha, vira para você e fala assim, quando você for velho, vão te matar daquele jeito.
Aí você fala assim, peraí, mas nós somos em 12, porque Jesus tinha 12, amém? Sim ou não? Aí você vê o teu discipulador colocando o dedo em você, falando assim, quando você for velho, vão te levar para onde você não quer, e isso eu estou falando pelo gênero de morte que você vai ter. Você não vai morrer fácil, não. O Pedro não aguentou, porque Pedro não aguenta, né, irmão? Fala para quem está falando assim, Pedro é Pedro. Falou para Jesus assim, e o João? O senhor não vai falar nada para o João, o jeito que ele vai morrer, que tipo de morte que ele vai ter? Jesus falou desse jeito, 2 pontos. E se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu voltar, o que você tem com isso? Está na Bíblia. Se você quiser eu te dou todas as referências. Nossa, que discipulador, cavalo, grosso. Aí ele está tomando a Santa Ceia e fala para os discípulos dele, tomando a Santa Ceia. Ele vira para os discípulos dele e fala assim, um dos 6 é o capeta. Um de vocês é o capeta. Ele falou ou não falou? Falou, lógico que falou. Falou, um de vocês é o capeta. Um de vocês vai me trair. Eu te faço uma pergunta, se você sabe que alguém vai te trair, você anda com ela? Hã? Não. Então vamos começar a aprender um pouquinho do que é discipulado. Faz parte ter na tua equipe quem vai te apunhalar. O de Jesus tinha. Está entendendo? Por que Jesus nunca falou assim, ô peão, vaza daqui? Para nos deixar um ensinamento, que por pior que você veja a característica de um discípulo, você tem que confiar e crer em Deus, que Deus pode mudar aquela pessoa. Posso ouvir um amém? O que você falaria se visse uma mulher desesperada procurar o teu discipulador, Jesus, e falando assim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí Jesus vira para ela e fala assim, não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quem já viu isso na Bíblia? Levanta a mão. É assim que ele devia fazer com a vida nova? Ele não veio evangelizar o mundo? Veio ou não veio? Ele não tinha que tratar ela bem? Fique tranquilo, vocês que estão visitando nós, nós não vamos chamar você de cachorro não, viu? Vocês estão visitando pela primeira vez, vocês são filhos de Deus, amém? Mas no discipulado de Jesus, a gente ia presenciar, ele falando assim, eu não posso dar o meu tempo é para os filhos, não é para os cachorros. Foi isso que ele quis dizer. Ela virou e falou assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, ou seja, o senhor me der só um pouquinho de tempo, já é o suficiente para eu crer que a minha filha vai ser curada. Aí Jesus virou para os discípulos, na hora os discípulos falaram assim, nossa, se Jesus hoje ele acordou no João 6, quem lembra do João 6? Preguei semana passada, João 6 foi o dia que Jesus estava daquele jeito. Tem dia que eu estou no João 6, e aí os caras falaram, não, está no João 6, né, está falando desse jeito que a mulher. Aí quando a mulher faz aquela atitude, Jesus vira para os discípulos assim, ó, vocês nunca tiveram uma fé dessa. Os caras falaram, sobrou até para nós estava aqui de boca fechada, tomamos uma por cima. Ou seja, o que a gente faria se estivesse no discipulado de Jesus, levando uns croques? Vou contar outra. Jesus, quando teve um momento, foi fazer a ceia. Aí, antes ele contou, eu vou ter que morrer, vou ressuscitar, eu tenho que fazer isso. Pedrão, fala para quem está do seu lado assim, de novo Pedro. Pedrão falou assim, jamais eu permitirei que o senhor faça isso. Jesus virou e falou assim, antes que o galo cante, me negará? Ele negou ou não negou? Como é que ficou a cara de Pedro depois disso? Agora vamos entrar na mensagem que eu acabei a introdução. O que é discipulado? Tem que ter uma explicação do que é discipulado. Tem gente que acha que discipulado é palavra. Apaga, discipulado não é palavra. Nossa, pastor, discipulado não é palavra? Não é palavra. Embora tenha uma palavra lá, um versículo, 2 versículos, que eu sempre falo para ler. Embora tenha a palavra, mas a essência do discipulado não é palavra. Vou provar. Quem é o povo que mais gostava da palavra? Fariseu. Fariseu era o povo que mais gostava da palavra. Eram especialistas na lei.
especialista na lei, sabia o costume. Aliás, um judeu não tem somente 613 mandamentos, tem também costumes que eles inventaram, como por exemplo, ritual de lavar a mão antes de comer. Ritual antes de lavar a mão antes de comer, que a gente tem, mas eles estipularam isso como costume. E um dia os discípulos de Jesus comeram com a mão suja. Comeram com a mão suja. E foram pegar no pé de Jesus por causa de costume. Costume. Aí Jesus falou assim, aí eles falaram assim, Jesus, teus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus falou assim, vocês não honram pai e mãe? Ou seja, vocês estão caçando pelo em costume, e o que é mandamento vocês estão esquecendo. Vocês não honram pai e mãe? Então o judeu tinha mandamento, tinha costume, tinha toda uma vida. E eles amavam conhecer a palavra, só que tem um porém. Um cristão, você vai ter que ter muita maturidade. Vamos orar primeiro, põe a mão na tua cabecinha. Fala assim, Senhor, me dá entendimento, para eu não pensar bobeira, para eu ter discernimento do que vai ser falado agora. Amém. Amém. O que Jesus veio trazer na terra foi algo maior. Não estou, por isso que eu falei para você orar. Não estou desprezando conhecer a palavra. Não estou. Vou falar um pouquinho disso, senão você vai sair distorcido. Não estou desprezando palavra. E ainda mais eu, que gosto, né? Como com farinha. Não estou desprezando palavra. E eu falei para você tomar cuidado com o que você vai pensar, mas olha só. A palavra não transformou eles. Faltava algo para o homem ser transformado. Então, discipulado não é palavra, porque se eu vier só com tudo para aprender, eu vou me tornar um fariseu. Vou saber de tudo e vou me tornar juiz de todos e todos, menos de mim. O que Jesus veio fazer então? Jesus veio criar relacionamento. Por que relacionamento? Porque o que falta para o homem ser transformado não é palavra. O que falta para o homem ser transformado é palavra, mais relacionamento, mais uma série de coisas. Relacionamento. Toda vez que Jesus encontrava com o fariseu, hoje não pode curar nem dia de sábado, não pode comer com mão suja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Quem gosta muito de aprender só a Bíblia, vai acabar tomando para o nariz. Por quê? O que despertou o pecado na humanidade? A Eva viu uma fruta lá, nós vamos batizar ela de maçã, tá bom? Não sei. E essa fruta, que Deus falou para não comer, era uma fruta, era uma árvore, que tinha condições de dar para o ser humano a capacidade de saber o que é bom e o que é mal, sim ou não? É uma árvore do conhecimento, a Bíblia fala árvore do conhecimento. Então quando a gente fissura, seca em só conhecimento, nós vamos fazer que nem a Eva. A Eva não se contentou em ter relacionamento com Deus, porque ela tinha Deus, faltava alguma coisa para ela comer? Tinha doença para ela? Ela tinha relacionamento com o marido, sim ou não? Para que ela queria tudo? Por isso que eu falei para você orar. Eu não estou falando para você que você deve ser um ignorante na palavra, não. Você tem que ter relacionamento, porque o que transforma a vida é relacionamento. Mais uma prova. Jesus já pregou sobre o amor na época dos discípulos, sim ou não? Sim ou não? Então, se pregação mudasse alguém, por isso que eu pedi para você orar antes, pelo amor de Deus, não misturem, saiba diferenciar o que eu estou falando. Quantas vezes Pedro ouviu Jesus pregando sobre o amor? Você acha que Pedro, o dia que Jesus falou assim, ó, quando alguém bater numa face, o que você tem que fazer? Ele estava lá? Estava ou não estava? 3 anos e meio Pedro andando com Jesus, aprendendo da palavra, sim ou não? Na véspera de Jesus morrer, o camarada que foi prender ele arrancou a faca e fez o quê? Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que ele ensinou? Eu te pergunto, cadê o efeito da palavra? Vou repetir de novo para você não distorcer. O pastor está falando que a palavra não tem poder. Não, a palavra tem poder, mas a palavra sozinha me torna um fariseu. A palavra sozinha me torna um fariseu. E Jesus não quis andar com fariseu, Jesus andou com discípulo. Com discípulo. Vou dar outro exemplo, aí você vai entendendo. Tanto que Jesus ensinou um monte de coisa para os discípulos. Ensinou ou não ensinou?
Mas eles tinham dificuldade. Por quê? Porque eles tinham dificuldade de relacionamento. Se Jesus estivesse hoje aqui com 12 e nós não fôssemos os 12, nós ia meter o pau na igreja dele. E eu estou junto com vocês. Ali está Jesus e os 12. Eu e você fica sabendo que tem um traidor. O que a gente ia fazer? Jesus é inocente. Será que ele não vê? E eu não ia. Ia. Vamos para um texto da palavra de Deus aí. Mateus 10, capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, capítulo 1. Quem achou, dá glória a Deus. Vamos ver o padrão da igreja de Jesus. É a igreja dele, não é minha não. Tendo chamado os 12 discípulos, repete comigo, discípulos. Deu Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Olha para cá. Se está escrito na Bíblia que Jesus deu autoridade, você acredita que ele deu autoridade? Você acredita que quando ele fala, eu estou te dando, a pessoa recebeu ou não recebeu? Ele mentiu aqui? Não. Versículo 8. Curai os enfermos, ele falando para os discípulos. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai-vos. Agora olha para cá. Jesus agora fala assim, está na hora de vocês parar de ficar, e vai dar uma voltinha para vocês fazerem a obra. Cura os enfermos, expulsa os demônios e faz. Agora os caras falam assim, e agora? Nós vamos sair cuspindo, vamos sair dando tapa no peito, pegando pela mão, liberando palavra, o que nós vamos fazer? Mas a Bíblia diz que Jesus deu poder e autoridade para eles fazerem expulsar demônio e curar os enfermos, sim ou não? E mandou eles ir pelas ruas, pelas casas, pregar, curar, expulsar demônio e ressuscitar morto. Então o que era para eles fazer? Fazer o que Jesus mandou. Vocês estão comigo? Você acha que Jesus, quando mandou eles estavam preparados, sim ou não? Vai lá, agora eu quero que vocês falem. Estava preparado? Não? Mas se eles não estavam preparados, por que Jesus mandou então curar? Quer dizer então que nós estamos vendo uma igreja de um cara que manda os caras fazer a obra de Deus sem estar preparado? É isso que vocês estão falando para mim? Aliás, estava ou não estava preparado? Quem acha que estava? Levanta a mão. Quem acha que não estava? Levanta a mão. Os que não levantou na primeira ou na segunda, que são com o braço atrofiado, deixa a cabeça aí. Porque se não votou numa, tinha que votar na outra, né? Vamos ver a resposta. Nós estamos falando da igreja dele, de Jesus. Como que Jesus manda os caras fazer uma coisa sem estar preparado? Pode isso? Vamos ver. Capítulo 17, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 14. Agora você vai começar a entender. Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e outras muitas na água. Eu apresentei aos teus discípulos, mas eles o quê? Não puderam expulsar. Eu te faço uma pergunta, cadê a autoridade que Jesus tinha dado? Eu estou falando da igreja de Jesus, não é da nossa mais, é da de Jesus. Aí você imagina, cai na notícia na TV. Os discípulos de Jesus não dão conta de curar um lunático. Ah, que igreja fraca. O povo ia falar? Aliás, esse fato aconteceu. Você acha que o povo ficou sabendo disso?
Você acha que ficou sabendo? Naquela época não tinha Facebook, mas já tinha língua. Você acha que o povo ficou sabendo, sim ou não? Ficou ou não ficou? Se você fosse um dos 12, se você fosse um dos 12 que estava lá, menino para lá, menino para cá, menino para lá, menino para cá, e nada tivesse acontecido, o teu nome tivesse na lista do jornal em todas as casas, você ia ter coragem de sair de casa? Vai, vamos. Vocês iam ter coragem de sair de casa? Vocês iam abandonar o discipulado de Jesus? Vocês iam abandonar o discipulado de Jesus, gente? Imagina. Eu já sei o que você ia fazer. Jesus, preciso ter uma conversa com o senhor. Senta aqui, Jesus. Sabe o que é? Isso não é o meu chamado. Meu chamado é outro. Isso não é o meu ministério. Sabe, se o senhor quiser alguém para varrer a congregação, carregar fruta, mas não me põe nessas coisas não, que isso não é o meu chamado. É verdade ou mentira? Aí como é que ficou a igreja de Jesus? Manchada. Por quê? Porque os discípulos dele, que discípulo fraco, não deram conta de expulsar o demônio. São discípulos que não estão preparados. Aí eu te pergunto, se eles não estão preparados para expulsar demônio, por que Jesus mandou eles expulsar expulsar demônio? Por quê? Já sei. Jesus queria fazer eles passar vergonha. Será que foi isso? Então que lição que eu aprendo aqui? Se eu fosse dos 12, se você fosse dos 12, o nosso nome ia estar lá. Nós não conseguimos expulsar um demônio. E quanto tempo? Já sei. Você vai falar que não tinha palavra no discipulado de Jesus. Tinha palavra no discipulado de Jesus? Tinha ou não tinha? Então a palavra era fraca. Já sei. A autoridade que ele deu não foi suficiente. Teríamos um monte de pergunta para fazer, sim ou não? Mas ele mandou a gente fazer discípulo, mesmo sabendo de tudo isso. Agora vamos ver um texto da Bíblia, a continuação. Olha a continuação. Capítulo 17, agora o versículo 17. Olha o que Jesus faz na frente de todo mundo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, ainda já deu no queixo. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me aqui o menino. 18. Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum e... Agora eu vou te dar uma novidade. Por que ele não avisou os caras disso? Aqui dá para fazer um parêntese grande. Ele deu autoridade, deu ou não deu? Eu te faço uma pergunta, por que ele não deu mais uma aula? Vocês não estão preparados, falta uma aula. Que aula? A aula de aprender sobre jejum. Ele não deu essa aula. Ele mandou os caras fazer a obra. Os caras passaram vergonha, voltou e disseram: nós não conseguimos. Por quê? Porque vocês tiveram pouca fé. Por que antes de enviar os discípulos, ele não falou assim: olha gente, cuidado que vocês vão pegar demônio brabo, e que vocês vão com muita fé, vai em oração e vai em jejum. Ele não podia ter dado as dicas antes? Então o que eu aprendo? Discipulado, a gente é enviado para fazer as coisas sem estar 100% preparado. Está entendendo? Quando chegar a tua hora para você virar um discipulador, não fica pensando assim: eu estou preparado? Não está. Mas eu posso ser enviado a discipulador sem estar preparado? Tem que dar um curso antes. Jesus não deu essa matéria. Aliás, Jesus deu a matéria depois que eles quebrou a cara. E no discipulado de Jesus, ele era cheio disso. Ele mandava os caras fazer, depois que os caras quebravam a cara, ele ensinava.
Então isso é o discipulado de Jesus. Quem está começando a entender um pouquinho de discipulado aqui, levanta a mão. Eu estou terminando. Só por Deus para terminar isso aqui. Só por Deus. Os 12 andavam com Jesus direto, amém? Deram conta de expulsar os demônios? Aí Jesus viu que os 12 não deu conta de expulsar os demônios. Ele resolve fazer uma nova comitiva. Só que agora ele manda 70 pessoas. Suponhamos que nós estamos aqui sentados e fazemos parte das 70 pessoas. E a gente fica assim: Jesus está chamando a gente para ir fazer uma obra. Nós vamos, não vamos? Chegar lá, ele fala assim: eu quero que vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. O que a gente ia pensar? Se os 12, que são os 12, não deu conta, nós vamos passar o quê? Você não ia pensar isso? Vou dar um exemplo para você. Se eu pego uma pessoa que já pregou na igreja aqui 5 vezes, e dou o microfone, e ele treme que nem vara verde, todo mundo vê: nossa, fulano está tremendo, mesmo que tenha pregado 5 vezes. Aí, próxima semana eu pego e falo: Leonardo, quem vai pregar é você. O Leonardo vai falar assim: se aquele cara que pregou 5 tremeu, eu então vou borrar as calças. É natural da gente pensar que se os 12 não deu conta. Quanto tempo vocês acham que os 12 ficavam com Jesus todo dia, irmãos? Quanto tempo? O dia inteiro praticamente eles andou com Jesus. Você imagina um dia inteiro aprendendo com Jesus, quanta coisa você aprende? E os 70? Os 70 não ficava direto. Os 70 era de vez em quando. Fala assim: os 70 é de vez em quando. Então abre em Lucas 10 e nós vamos ver o que aconteceu com os 70. Lucas 10, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para proceder em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Versículo 9. Vamos para o 9. Olha o que ele falou para os 70. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros que está próximo o reino de Deus. Agora olha para cá. Os 70 recebeu uma missão. Os 12 também, sim ou não? Os 12 deu conta? Passou o quê? Se os 12 passou, os 70 também tem que passar? Será que é isso? Então vamos ver. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de quê? Possuídos de quê? Dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os 70 expulsou ou não expulsou? Expulsou ou não expulsou? Aí Jesus falou, olha o que Jesus falou por causa dos 70, versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você imagina você fazer uma obra e Jesus fala assim: eu vi o que você fez, Satanás caiu do céu como um relâmpago. Você ia ficar assim, hã? Já pensou? E os 12 nessa hora? Vem comigo, os 12. Mas como? Nós andamos com ele o dia inteiro, ouve palavra dele o dia inteiro, e nós não expulsou. Nós fizemos todas as aulas com ele, e os 70 fez alguma? Como que o 70 fez? Olha o 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Os 12 falaram assim: mas ele também deu poder para nós, por que para nós não funcionou e para os outros funcionou? Vocês entenderam, gente? Quem estava mais preparado, os 12 ou os 70? Os 12 foi mais preparado, porque passou pela escola. Mas quem teve sucesso, os 12 ou os 70? Cadê regra nessa história toda? Que igreja é essa que não tem regra? Que a liderança não aguenta expulsar um demônio? Que a liderança não aguenta fazer nada? Só dá a bola fora? Que igreja é essa?
Vocês estão entendendo? O que significa isso, irmão? Deus quer que a gente faça discípulo. Mas agora você vai aprender o que é um discipulado. Discipulado não é escola, você aprender nada. Não é escola. Embora você vá aprender alguma coisa, mas não é esse o objetivo. Igual um aluno sai, vem para EBD, vem no intensivão. O intensivão é para aprender. O intensivão nosso é arrancar toco. Escola de discípulo é para formar uma pessoa, ser um líder de célula, um discipulador. Mas discipulado não. Discipulado é para aprender a essência de Cristo. E Cristo veio fazer uma coisa aqui na terra: fazer as pessoas aprenderem a conviver. Então discipulado não é escola. Segundo, discipulado não é intercessão, embora a gente ore no discipulado. Terceiro, discipulado não é para pessoas que estão em cima do muro. Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Discipulado é para a pessoa que está disposta a passar vergonha de não expulsar um demônio e falar: estou firme aqui, Jesus. Não vou te abandonar não. Passei um mico, não consegui expulsar o demônio, mas eu estou aqui. Só que tem um porém. Pedro não expulsou o demônio, não curou ninguém. Só que quando chegou o Espírito Santo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Talvez se fôssemos nós, conhecedores da palavra, ia julgar Jesus. Agora sim Pedro está preparado. Até a sombra está curando. Jesus foi muito ansioso, foi muito afoito. Não, porque discipulado se aprende com a prática. Ninguém vai aprender a ser discipulador só numa escola, tem que ter a prática. O que é a prática? Vai expulsar demônio. Conseguiu? Não. Volta, vamos aprender. Faltou um item, faltou dois, o que faltou? Não tem essa. Fala assim comigo: discipulado faz eu aprender a ser discípulo na prática. Não tem como você falar assim: vamos preparar melhor os discipuladores. Sabe quando que o discipulador vai ficar bom, discipulador? Com a prática. Quem entendeu aqui? Levanta a mão. O objetivo principal do discipulado: relacionamento com pessoas, formação de novos líderes, transformação cristã. Sabe o que Paulo falava? Olha o que Paulo falava. O discipulado de Paulo, agora não é o de Jesus. É para vocês fazerem o que vocês viram fazendo. Vocês viram fazendo, é para vocês fazerem. Discipulado tem que ter relacionamento, para que eu comece a fazer algumas coisas, para que as pessoas vão me imitar a fazer aquilo. Ninguém muda sozinho com a palavra. Embora, se alguém quiser pegar uma Bíblia na cadeia, sozinho, ler a palavra e aceitar e conhecer a verdade, ela vai conhecer a verdade. Conhecer a verdade para salvação, glória a Deus. Mas se estiver no meio social, ela tem que aprender a conviver. Quantos aqui já ouviram pregação sobre perdão? E chega na hora de perdoar, é fácil? Mas vocês ouviram palavra? A palavra não é tudo? Gente, eu não quero que vocês saiam daqui falando assim: o pastor falou que a palavra não é nada. A palavra é tudo. Jesus é a palavra. Eu tenho consciência que Jesus é a palavra. Jesus faz a diferença na palavra de Deus. Eu só quero que vocês entendam, para a gente não se tornar fariseu, querer só a Bíblia e esquecer o relacionamento. Porque o relacionamento com as pessoas nos molda o caráter de Cristo. Jesus falou para os discípulos assim: vós sois o sal da onde? Da terra. Então nós temos que estar na terra junto com as pessoas. Nós temos que brilhar onde? Na igreja ou no meio das pessoas? Em casa, orando de joelho, eu sou luz. Eu quero ver eu ser luz no ambiente. Quando é que eu vou aprender a tolerar? Quando eu andar sozinho, eu e Deus e a palavra. Eu conheço a palavra, vou andar sozinho, eu e Deus. Aonde? Eu vou ler lá: amai uns aos outros. Eu não ando com ninguém, como é que eu vou amar alguém? Tolerar é as pessoas. Eu não ando com ninguém, para que eu vou tolerar? Então só a palavra não adianta. Eu tenho que ter relacionamento para que as pessoas vejam Cristo em mim. Quando Paulo disse: imita o que eu faço, se Paulo não estivesse ali perto dos discípulos dele, ele fala: mas tá bom, mas o que você faz? Então discipulado em primeiro lugar é relacionamento. O verdadeiro discipulado que é bíblico não é esse que vocês estão vivendo hoje. Não é esse que vocês estão vivendo hoje. Pastor, discipulado, não é esse. Então por que nós estamos nesse se esse não é o discipulado? Porque vocês ainda não aprenderam, não entrou no coração
alguns princípios do discipulado. Primeiro, prioridade. Como é que eu quero exigir um discipulado daquele top de linha se quando tem tarefa para fazer não faz tarefa? Como é que eu vou exigir um discipulado top de linha se tem discipulado e no dia eu não vou? Você acha que você ia dar conta de andar no discipulado de Jesus faltando? Jesus ia fazer o que com você? É verdade ou não é? Nós vamos chegar nesse discipulado maduro? Vamos, tenho certeza que vamos. Essa igreja que nós mostramos aí, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, eles vivem uma intensidade de discipulado fantástica. Fantástica. E nós vamos viver. Só que tem uma coisa, não adianta vocês pensar assim, fulano está preparado para ser discipulador? Na igreja de Jesus ele não precisava estar. Por que aqui tem que estar? Na igreja de Jesus a gente aprende a ser discípulo e discipulador na prática. Por que aqui tem que ser na teoria? Embora tenha escola para nos ensinar. Por quê? Na igreja de Jesus os discípulos dele erravam. Por que os meus não podem errar? Na igreja de Jesus tinha competição. Tanto é que falava assim para Jesus: Jesus, quando o senhor estiver lá na glória, quem é que vai sentar do teu lado, na direita e na esquerda? Competição. Por que na minha não pode ter? Aliás, não é que eu quero que tenha, mas Jesus, olha como é que foi o ambiente. Ele tinha discípulo bicudo, ele tinha discípulo brabo, ele tinha discípulo teimoso, ele tinha discípulo que só fazia besteira, ele tinha discípulo que não falava nada. E ele soube lidar com todo mundo. Você acha que todos os discípulos de Jesus estavam no mesmo nível espiritual, os 12? Os 12 estavam igualzinho. Você não acha que um era mais espiritual do que o outro, sim ou não? Você não acha que um falava melhor do que o outro, sim ou não? Mas estava lá no discipulado dele, estava ou não estava? Por que eu não posso ter discípulo que um fala mais, outro fala menos, um é mais bravo, outro é mais manso? Está entendendo ou não? Fala para quem está do seu lado assim: você já está me olhando com cara de discipulador já. Estou encerrando. Só o sangue do Cordeiro. Hoje eu tive que trazer esse estudo para a igreja de discipulado. Quantos querem chegar num discipulado maduro aqui? Levanta a mão. Daqueles que você fala assim: eu vou virar alguém, eu vou virar alguém. Não no sentido de ambição, de querer crescer. Fala, não, mas eu vou funcionar, vai dar certo comigo. Fala assim para quem está do seu lado assim: tem que entrar. Aliás, não foi eu que mandei. Quem foi que mandou? Em Mateus 28:19, ide fazer discípulo. Quem mandou? Jesus. Então olha só, para eu ser um grande discipulador, eu preciso de um grande discípulo. Para eu ser um grande discipulador, eu preciso ter um grande discipulador acima de mim? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Tem um povo com medo. Para eu ser um grande discipulador, eu preciso de ter um grande discipulador acima de mim para me tornar um grande discipulador? Sim ou não? Não. Tinha discipulador melhor que Paulo? Tirando Jesus? Tinha alguém que era melhor que Paulo? Tinha. Sabe quem foi o discipulador de Paulo? Paulo foi discipulado, irmão. Barnabé. Você acha que Paulo podia falar assim: eu quero um discipulador na minha altura? Ele fez isso? A tua capacidade de crescimento não depende do teu discipulador. Ser grande ou ser pequeno, ser muito inteligente ou ser pouco inteligente, ser muito capacitado ou pouco capacitado, depende só da tua fidelidade. Quem foi maior em Atos, Elias ou Eliseu? Quem foi maior em Atos, Elias ou Eliseu? Eliseu, porque Eliseu recebeu o dobro da unção do Elias. Quer dizer que o discipulador dele era menor do que ele, sim ou não? E por isso ele ficou o dobro. Por quê? Porque ele foi fiel. Quando a gente é fiel ao nosso discipulado, não importa, irmãos. João Batista tinha discípulo, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Que dia que você viu um discípulo de João Batista falar assim: eu vou me aconselhar com Jesus? Com quem que os discípulos de João Batista iam se aconselhar? Com quem? João Batista. Com quem que você tem que se aconselhar? Com quem? Fala assim: com o meu discipulador. Se eu não honro o meu discipulador, o dia que eu virar um discipulador, os meus discípulos vão me honrar. Porque é lei da semeadura, aquilo que eu planto, eu também vou colher. Está entendendo ou não? Eu posso ter um Barnabé. Se Deus quiser que eu seja um multiplicador, um homem com muita unção, e eu profetizo que você vai ser um multiplicador em nome de Jesus.
Eu profetizo que a tua vida vai ser um canal de bênção para ganhar multidões e vai fazer muitos discípulos em nome de Jesus. Só que você precisa de ter um discipulador, ou um líder de célula, que vai estar ali te supervisionando, te orientando, ministrando sobre a tua vida, ou um discipulador. Fala para quem está do seu lado assim, comecei a entender. Com quem que eu tenho que me abrir? Eu tenho que me abrir com o meu discipulador. Com quem que eu tenho que confessar meus pecados? Se é que eu quero confessar meus pecados, eu vou confessar com quem? Com o meu discipulador ou com o pastor da igreja? Quem é que eu tenho que honrar? Eu tenho que honrar o meu discipulador, eu tenho que honrar a minha discipuladora. Mesmo que eu seja mais conhecedor da palavra do que ele. Não é por causa da palavra, mas é por causa da obediência. Continue estudando a palavra, mas treine relacionamento. Sabe por que é bom o discipulado? Para a gente aprender a ser pisado quando o irmão pisa. Se não tiver discipulado, eu não quero discipulado. Por quê? Não quer que ninguém pise no teu pé? Quando é que você vai aprender a perdoar? Põe o pé para alguém pisar, para você treinar o perdão. Fala para quem está do seu lado assim, eu treino o perdão. Fala para quem está do outro lado, fala assim, treina a tolerância. Quem está entendendo aqui? É importante, o relacionamento é importante, irmãos. Sabe quando é que a gente amadurece para dar conselho? Porque todo mundo tem um pouquinho de conselheiro, né? De palpite, né? Cuidar da vida dos outros. Nós recebemos esse dom de cuidar da vida dos outros. Fala assim, você tem esse dom também? Fala, eu sei que você tem. Fala, eu sei que você tem esse dom de cuidar da vida dos outros. Não é vergonha não, foi Deus que te deu. Só que o problema é que nós cuidamos de quem não tem que cuidar. A gente tem que ter os nossos discípulos para cuidar deles, vocês estão entendendo? Qual é o problema? Nenhum. Se você está cuidando de uma pessoa, discipulando aquela vida, como nós vimos naquela igreja, o pastor Léo Matos tem 500 células. Os discípulos cuidam deles. É por isso que a gente tem que ter discípulo, para ter alguém para cuidar, porque senão a gente quer cuidar de todo mundo. Está entendendo ou não? E a gente tem que conversar com quem? Com o nosso discipulador, com a nossa discipuladora. Quem que a gente tem que honrar? Nosso discipulador. Quando você tiver alguma pergunta da Bíblia para fazer, daquelas assim, ó, dinossauro existiu, sim ou não? Faz para ele. Aperta o calo dele. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir em mim. Não adianta você querer fazer pergunta para mim, vai fazer para o seu discipulador. Eu era um discipulador antes de ser pastor. E você sabe por que me fez eu estudar a Bíblia? Uns discípulos que eu tinha perguntão. Eu tinha uns discípulos perguntão. Mas sabe por quê? Porque eu fui um discípulo do meu pastor que também fui perguntão. Então aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então se você é um discípulo perguntão, se prepara que você vai ter discípulo perguntão. Se você é um discípulo teimoso, se prepara que você vai ter um monte de discípulo teimoso. Se você é um discípulo que é amargo, vai ter um monte de discípulo amargo, para Deus tratar de você em cada área que você precisa ser tratado. Se você é bravo, você vai ter um monte de discípulo bravo, para treinar você a ser manso. Está entendendo ou não? Sim ou não? O dia que Pedro cortou a orelha, Jesus só deu uma olhada para ele. Te ensinei isso não. Catou a orelha do cara, foi lá e colocou. Aí eu falo, juntou a palavra e juntou a experiência de ver e ler. Não é só a palavra, é a experiência. Sabe por que o discipulado tem esse formato que eu coloquei para vocês? Para primeiro vocês treinar relacionamento. Porque a hora que o discipulado vinha aí, nós temos que ter gente preparada para aguentar o rojão. Aí não dá para ter meia boca, porque se eu começo pelo meia boca, espanta. Cadê Abel aqui? Cadê Abel? Abel. Vem cá um pouquinho. É você, Abel. Vem cá. Uma das mais novas de idade e uma das mais novas discipuladoras. Se eu pego um formato daqueles assim, extremamente difícil de discipulado, você acha que ela ia querer ser discipuladora agora? Não. Sabe o que está acontecendo com os jovens da igreja? Eles estão pregando no culto de jovens. Sabe o que vai acontecer com os nossos jovens? Vão se tornar pastores e pregadores, porque estão começando a viver o que Jesus mandou. O que é mais fácil? Formar um cara para pregar para 300 pessoas ou formar alguém para ensinar 2 ou 3? Ela é discipuladora. Começou recentemente a dar discipulado. Ah, não, mas discipulado para mim tinha que ser aquela palavra. Se fosse eu espantava ela e mais da metade, ia ter só 2 discipuladores aqui na igreja.
E como Jesus tinha discípulo que nem todos estavam no mesmo nível, por que eu não posso ter discípulo nem todos do mesmo nível? Ela é nova de idade, não tem muita experiência de vida como você mais velho tem. Mas ela pode começar a ter experiência com Deus sendo discipuladora sim. E outros jovens também são. A Daí, eu não pus a Daí porque a Daí só tem cara de novo, já é velho já. Ela é mais nova. Das discipuladoras mais nova de idade e a mais nova de discipulado. Ou seja, se eu pegar você discipulador e falar assim, você vai ter que pregar homiléutica, fim dos tempos, hermenêutica, omilete, arroz, feijão. Já pensou? Você vai falar, não, isso eu não dou conta, pastor. Então eu sei que esse modelo de discipulado, sabe o que está acontecendo com o coração dela? Ela está feliz, porque ela está sentindo que eu estou discipulando. Sabe o que vai acontecer com ela? Começou a despertar para querer mais. Isso que Jesus fez com os discípulos. Então fique tranquilo, nós vamos chegar no discipulado rojão, mas nós não estamos preparados. Última coisa que eu vou falar. Cadê o Léo? O Léo é discipulador. E o Léo faz discipulado com o Ailton. Se o Léo falta do discipulado do Ailton, o dia que chegar, que é por semana, cada semana fala de um assunto. O discipulado, cada semana fala de um assunto. Se o Léo falta de um discipulado, e o assunto é perdão. No dia que chegar o dia dele discipular os discípulos dele sobre perdão, ele viveu alguma coisa com o discipulador dele? Como é que ele vai se tornar um discipulador? Por isso que discipulado não pode faltar. Se você falta do teu discipulado, no dia de amanhã, o que vai acontecer? A Ivani faz discipulado com a Verônica, e ela também dá discipulado. Se ela falta do discipulado, vai chegar o dia que ela vai ter que dar a matéria que a Verônica deu para elas, e ela fala assim, mas como é que é? Eu não sei. Por mais que tenha uma retórica, um texto, mas ela não viveu aquela experiência. Então não pode faltar. E hoje, propositalmente, Deus só falou no meu coração há mais de uma semana atrás, que essa Santa Ceia, a gente vai servir com os discipuladores, com os líderes de célula, entregando a ceia para os seus discípulos, porque Jesus fez isso. E eu quero que você, discipulador, saiba da responsabilidade que você tem na tua mão. Alguém me perguntou um dia, pastor, discipulado vai até quando? Eu falei, para o resto da vida. Ele falou, nossa, tudo isso? Eu falei assim, você quer que eu seja seu pastor até quando? A mesma data que você pôr para mim, nós põe para ela. É assim, irmão. E de fazer discípulo. Outro detalhe. Quantos discípulos eu posso ter? Quantos filhos você teve com seu esposo? 3. Eles escolheram ter 3 filhos. Tem casal que escolhe ter um filho só. Tem casal que escolhe ter 2. Tem uns que escolhem ter 4. Tem uns que escolhem ter 5. Tem uns que escolhem, né? Mas tá bom. Tem mais. O que eu quero dizer com isso? Filho é benção, irmão. Eu estou tentando convencer minha mulher para nós ir para o 3º. Mas ela está difícil para convencer o coração dela. Mas Deus vai prover. O que eu quero dizer com isso? Se alguém falar assim, eu vou ser um discipulador, eu posso ter um discípulo? Pode. Por que um tem um discípulo, outro tem 2, outro tem 3? É igual casamento, cada um escolhe quantos filhos vai dar conta de cuidar. Se você tiver 2 discípulos e cuidar bem cuidador daqueles 2 discípulos, parabéns. É igual casamento, cada um escolhe a quantidade que quer. Eu quero ter 5 discípulos, quero ter 4 discípulos. Tem que cuidar bem cuidado, é igual filho. Vocês entenderam ou não? Por isso que tem discipulado, tem 2 discípulos, tem 3 discípulos, tem 4, tem que cuidar. Discipulador, você vai servir a Santa Ceia para o teu discípulo, você tem que cuidar deles. E discípulo, vocês têm que honrar os discipuladores que Deus colocou na vida de vocês. Porque a honra traz a unção dobrada na tua vida. Eu vou repetir. Você vai ter a oportunidade de falar amém e receber. A honra traz a unção dobrada na tua vida. Amém? E se você estiver meio cuspindo, meio pôr na mão, você não queira entender não, que vai chegar o dia de você cuspir também, você pôr a mão também. Só sei de uma coisa, se tiver alguém no nosso meio que não está em célula, que não está em discipulado, você pode me procurar. Pastor, eu quero uma célula na minha casa. Nós vamos mandar alguém para fazer célula na tua casa. Agora, se você achar que você está com o rojão firme mesmo, vamos fazer uma célula, vamos fazer um discipulado. Pastor, e eu que não estou fazendo discipulado com ninguém, você vai tomar a Santa Ceia, os diáconos vão servir a ceia para você. Mas se você faz, quem vai te servir é o discipulador. Isso é honra para você, viu, discipulador? É honra, é responsabilidade.
Você entender que você está passando aqui não é qualquer coisa, é representação do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Amém? Se você quiser saber mais, a fundo, eu dou um curso avançado em Olímpia, e agora vai ter uma nova turma que outra igreja vai querer fazer. Eu tenho os áudios do curso avançado, ao invés de você ficar escutando um monte de porcaria de pregador por aí, tem uns bons. Eu já falei o nome dos bons, mas tem uns porcaria aí. Para de assistir umas porcaria que vocês assistem e fala, vou trazer um pendrive, o Ailton, grava para mim, essa pregação está aqui, do curso avançado. Isso é só o básico. O ideal era você fazer escola de discípulo, para você poder entender mais. Aí você vai começar a entender. Amém? Vamos para a ceia em nome de Jesus? Vamos ficar em pé?